Primeiramente, é uma grande honra, satisfação imensa fazer parte de um evento tão grandioso, organizado pela FEMURNE, no qual o CREA prontamente teve a brilhante ideia de participar como um dos protagonistas. E hoje a gente vai tentar trazer aqui algumas informações, não apenas técnicas, em relação a essas certidões, que é o tema da apresentação, mas principalmente de ordem prática, apontando a importância, já que esse é um evento voltado para os municípios, a importância dos municípios, através da sua gestão e das pessoas relacionadas ao processo de contratações públicas, se adaptarem à nova lei de licitações. Então, antes mesmo de tratar especificamente do tema, a gente vai trazer algumas informações que eu considero de extrema relevância e que são até assustadoras, como nós vamos ver adiante, envolvendo contratações e licitações de obra pública, o que demonstra essa fundamental relevância dos gestores se apropriarem das inovações trazidas na nova lei e conseguirem, através de suas equipes, fazer um planejamento que efetivamente evitem isso que nós vamos ver aqui agora. O TCU, periodicamente, ele faz levantamentos sobre a quantidade de obras em execução envolvendo recursos públicos. E no ano de 2023, foi feito o último levantamento por parte do TCU, através de um relatório, tem aí os dados, inclusive esse material eu vou disponibilizar para a FEMURNE, para os que tiverem interesse. Foi feito um levantamento que havia em média no país 21 mil obras em execução, com recursos federais apenas. E dessas 21 mil obras, em torno de 8.600 estavam paralisadas. Considere-se paralisadas aquelas em que houve licitação, houve contratação, houve liberação dos recursos públicos e as obras não foram concluídas. Isso é um impacto financeiro absurdo. Para além do impacto financeiro, obviamente, existe o impacto social, porque todas essas obras, elas iriam trazer uma melhoria de infraestrutura que beneficiariam toda a população. Essas obras são as mais variadas possíveis, é obra de pavimentação, obra de escolas, de hospitais, enfim, o que vocês imaginarem de obras e serviços de engenharia estão incluídas aí. E o que é mais estarrecedor, em 2020, o percentual de obras paralisadas era em torno de 29%. Em 2023, esse percentual saltou para 41%. Ou seja, 41% das obras iniciadas encontram-se paralisadas. Encontram-se com recursos públicos gastos e entrega social inexistente. Isso é gravíssimo, porque cria um ciclo vicioso, eu chamo do ciclo vicioso da desgraça. Você tem um problema de planejamento, você tem um problema de execução, você tem um problema financeiro e você tem, acima de tudo, um problema de não entrega social. Tudo é errado. Para vocês terem uma ideia, somente essas obras paralisadas giram em torno de 32 bilhões de prejuízo. Perfeito. Então vejam bem, 32 bilhões de investimentos disponibilizados e não efetivados em razão de obras paralisadas. E o TCU aponta, sim, antes disso, além desse levantamento geral em todo o país, no portal do TCU, onde no painel em que eles fazem esse levantamento para licitação, eles dividem por estado. E no nosso estado do Rio Grande do Norte, para vocês terem uma ideia, nós temos em execução, ou seja, com verbas disponibilizadas, 755 obras até 2023. Dessas 755, 336 estão paralisadas. Isso só no nosso estado do Rio Grande do Norte. Isso equivale a 44,5% das obras em execução no estado do Rio Grande do Norte paralisadas. Um impacto de 1,15 bilhões de reais. E
o que é triste para o nosso estado, dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, nós estamos em 15º lugar em termos de quantidade, isso levando em consideração as obras paralisadas, e em 11º lugar se formos levar em consideração o percentual entre as obras autorizadas, iniciadas e as que foram paralisadas. O Tribunal de Contas do Estado também possui o painel de obras, que está disponível nesse link e no site do TCE, onde é possível qualquer pessoa acessar e ter informações sobre as obras em execução por município, a situação de cada obra, o tipo de obra e, para o que é importante aqui para o viés que eu trouxe para a nossa conversa, o número de obras em andamento e paralisadas. Por incrível que pareça, positivamente, quando se trata de obras utilizando-se verbas próprias, verbas estaduais ou nos municípios, as verbas municipais, a quantidade é menor, percentualmente, mas ainda é muito grande do ponto de vista financeiro. Nós temos em andamento, segundo o portal do TCE, 3.257 obras. E temos paralisadas 155. Percentualmente é muito pouco, mas em termos de quantitativo financeiro, para o nosso estado, dá um valor de aproximadamente 278 milhões de reais em obras paralisadas, isso com recursos próprios, seja do município, seja do estado. E aí, pessoal, eu trouxe essa visão para entrar no nosso foco, que é a nova lei de licitações e o impacto das obras e serviços de engenharia. E esses dados que o TCU e o TCE levantaram, apontaram e desenvolveram, ele aponta para um caminho. O de que o grande problema na execução de nossas obras e do serviço de engenharia está no planejamento, está na governança. E a nova lei de licitações, a lei 14.133, que como todos sabem, está em vigor está em vigor desde o dia 1º de abril de 2021, mas que conviveu com as leis anteriores, a lei 8666, a lei 10.520, até 30 de dezembro de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, somente é possível fazer contratações utilizando-se a nova lei de licitações. E a nova lei, a lei 14.133, ela trouxe o planejamento e a governança como pilares essenciais para o desenvolvimento dessas contratações. E isso tem tudo a ver com o link inicial. Sem planejamento, não há possibilidade de realização de boas contratações. Mas, infelizmente, a realidade que nós vemos no nosso país e principalmente nos municípios de menor estrutura é no sentido contrário. O planejamento parece que está em último grau de escala em alguns municípios. Para vocês terem ideia, tem municípios que ainda não possuem qualquer tipo de ato para a aplicação da nova lei de licitações. Quando houve o último dia para a possibilidade de utilização das leis anteriores, que foi o dia 30 de dezembro de 2023, a data na qual se estabeleceu como limite para o lançamento de editais com base nas leis anteriores, os municípios e os entes públicos como um todo encharcaram o mercado de editais, feito às pressas, feito de última hora, feito sem planejamento, para que não tivesse que se adaptar às novidades da nova lei. E com isso, a tendência é que muitas contratações que vão ser realizadas a partir desses editais que foram lançados de qualquer forma, tendam a entrar na estatística de obras e serviços paralisados. Porque foram feitos na correria, foram feitos de improviso, foram feitos no sentido contrário do que a lei traz, do planejamento e da governança. E aí essa questão da governança, ela tem um impacto muito forte para os gestores municipais. Porque a partir do momento em que a lei trouxe, e aí eu vou ler rapidamente aqui o que ela estabelece em termos de governança, ela vai dizer que a alta administração do órgão, ou seja, a alta administração do órgão é o gestor, é o prefeito, é o presidente da Câmara, é o presidente da Assembleia, é o governador, é o presidente do CREA, que está presente. Eu agradeço a presença, doutor Roberto Wagner. Obrigado por nos prestigiar e por prestigiar o evento como um todo. Eu acho que sensacional sua atitude, sua postura. Então, a alta administração do órgão da entidade é a responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controle internos,
para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável e assegurar os alinhamentos das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, além de promover a eficiência, a efetividade e a eficácia. Parece só um palavrão, né? Mas não é isso. O TCU, quando ele elabora um relatório como esse, apontando as irregularidades nas obras, a falta de planejamento que leva a essa inexecução de obras e serviços de engenharia, ele aponta justamente para isso, para a falta de governança dos órgãos públicos, para a falta de posicionamento e de atitude dos gestores na busca de planejar e executar da melhor forma. Além disso, e enfatizando a importância do planejamento dada pela nova lei, ela estabelece, ela traz pela primeira vez o planejamento como um princípio. E para quem não é da área jurídica, pode achar que isso é apenas um detalhe. Mas faz toda a diferença. Porque na aplicação de uma norma, quando se tem princípios estabelecidos, significa dizer que todo e qualquer ato praticado utilizando-se aquela norma deve levar em consideração, antes de mais nada, os princípios. A palavra princípio não é à toa, é o início, é a base. Então, ela trouxe o princípio do planejamento, não apenas como uma diretriz, mas como um princípio. E trazer o planejamento como princípio é dizer que, se você fizer contratações sem o devido planejamento, na hora que essa contratação der errada lá na frente, mesmo que você não seja o responsável, direto pelo erro, você vai ser o responsável por não ter exercido a sua governança da maneira adequada e por não ter capacitado a sua equipe para planejar aquilo que deveria ser feito. Então não adianta dizer, não fui eu, foi o parecer jurídico que mandou fazer. Não adianta eu vir com esse argumento. Esse argumento é um argumento que é apenas para se esconder de responsabilidade. A lei traz governança e planejamento como base. E isso é muito importante para que os gestores tenham em sua mente sobre a importância não apenas de conhecer teoricamente a lei, mas de implementar aquilo que ela traz de novidades. E aí, pessoal, fazendo essa abordagem inicial que eu acho essencial, na medida em que traz à tona algo que todos já sabem, mas que não custa nada nós batemos na tecla, sobre a importância do gestor se apropriar da necessidade de capacitar suas equipes e de fazer, obviamente que o gestor não vai acompanhar o passo a passo do processo, mas ele deve acompanhar e deve incentivar que suas equipes se planejem, se capacitem e tenham condições de executar. E é importante também que se conheça, para que possa até saber os encaminhamentos a serem dados, é fundamental que se conheça alguns impactos dessa nova lei. E como o foco hoje aqui não é falar da lei como um todo, sim da lei, das novidades aplicadas à engenharia, a gente, feito esse preâmbulo, vamos trazer aqui alguns dos principais impactos da nova lei para as obras e serviços de engenharia. Um desses impactos que vai atingir diretamente, na realidade tem atingido diretamente os municípios de médio e pequeno porte, eu diria, foi o fim das modalidades convite. Essa daí nem tanto, porque quem tinha juízo já não usava convite há muito tempo, né? O convite já era uma modalidade de licitação vista pelos órgãos de controle como prévia de desfalque. Então, o convite nem tanto, mas a tomada de preço sim. A nova lei de licitações acabou com a tomada de preço. Ela pôs fim a uma modalidade que era utilizada nos pequenos municípios em 90% das licitações de obras e serviços de engenharia. Porque a modalidade tomada de preços, na lei 8666, você definia a modalidade pelo valor. E a tomada de preços era utilizada em qualquer obra de engenharia, aliás, obra e serviço de engenharia, no valor de até 3 milhões e 300 mil reais, que era a grandíssima maioria dos contratos dos municípios de menor porte. Praticamente todos, raramente você tinha um contrato de acima desse valor. Então a tomada de preço era a modalidade que as equipes de contratação, as comissões de licitação, já utilizavam de maneira, eu não vou dizer tranquila, porque nunca foi tranquilo, né? Mas que já sabiam utilizar.
E esse foi um dos grandes problemas. Na hora que houve o fim dessa modalidade, as comissões de licitações ficaram perdidas, sem saber o que fazer. E pior, a nova lei trouxe como única forma de contratação de obras a concorrência. Então, as comissões de licitações que estavam acostumadas já há anos e anos a utilizar a tomada de preços, ela teve que se adaptar a uma outra modalidade e mais, em outro formato. Porque a concorrência dentro da nova lei de licitação não é mais aquela concorrência, digamos assim, de processo físico. Um outro aspecto que a nova lei trouxe é o processo eletrônico como regra. E esse também é um grande desafio dos municípios. Conseguir fazer essa mudança de chave, sair do papel para o processo eletrônico. E embora a lei fale preferencialmente, vocês viram aí, o parágrafo 2º vai dizer que, do artigo 17, vai dizer que as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, e veja esse detalhe, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada. Ou seja, quando eu uso preferencialmente, eu tenho que dizer o seguinte, se é preferencialmente, sempre que eu não for utilizar, eu tenho que dizer por que não estou utilizando. Então, cabe ao gestor, cabe à equipe de contratação que vai realizar aquela licitação, no momento em que ela não for realizar por meio eletrônico, e aí por meio eletrônico entenda-se usando as plataformas eletrônicas que estão disponibilizadas, a principal delas é a compras.gov, né, que é a antiga compras.net. Então, as plataformas estão disponíveis, estão aptas, mas as equipes terão que aprender a utilizá-las. E sempre que isso não for possível, terá que haver uma justificativa. E aí a lei entrou em vigor em 1º de abril de 2021. Nós estamos em meados de março de 2024. Qual a justificativa para em 3 anos eu não ter feito nada? Como é que eu vou fazer essa parte aqui? Admitir a utilização da forma presencial, desde que motivada. Como é que eu vou dizer que faz 3 anos que eu deveria estar me preparando e eu não fiz nada? Que é a realidade de uma grande quantidade, não apenas de pequenos, mas de entes públicos como todos, não apenas de pequenos municípios. Então, e aí vejam o último detalhe. Devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então o legislador ele estabeleceu como regra a realização de contratações de forma eletrônica. Quando não for possível, eu tenho que justificar. E quando eu justificar, eu tenho que providenciar de alguma forma que essa sessão pública seja gravada em áudio e vídeo. Isso aqui, pessoal, tem tudo a ver com o início da nossa fala, que é a tentativa de se evitar muitas dessas obras que a gente apontou paralisadas, dessas contratações que não são concluídas, que não são concretizadas, elas decorrem, todos nós sabemos, de corrupção, de desvio, de malversação do dinheiro público. E o legislador se preocupou muito com isso, baseado nos entendimentos do TCU, nas orientações dos órgãos de controle. E esse processo eletrônico ele tem esse viés. No momento em que eu transformo o processo de papel em eletrônico, a primeira coisa que eu evito é aquela montagem de documentos. Que, graças a Deus, aqui não acontece muito não, mas em Marte tem de vez em quando. O pessoal primeiro faz o ato para depois regularizar e bota o documento mudando data, alterando a assinatura, fazendo uma série de situações que nós sabemos que acontecem em alguns lugares. Então esse é o primeiro aspecto. Buscar evitar a corrupção. Segundo aspecto, aumentar a competitividade. Na hora que eu faço um processo eletrônico, eu consigo, estabelecendo critérios adequados, fazer com que empresas de todo o país possam participar. Eu não limito apenas aquelas que são conhecidas do gestor, que tomam ciência da licitação de forma mais direta. Eu amplio essa margem. Então, eu tenho um processo eletrônico que é global, é num sistema. E aí, óbvio, a empresa vai ter que se qualificar e vai ter que preencher os requisitos para participar. Um outro aspecto muitíssimo importante para a área de engenharia,
e para os setores de engenharia dos órgãos públicos. Óbvio, esse aqui não é uma obrigatoriedade ainda, mas os tribunais, os órgãos de controle já vêm tratando sobre esse aspecto em todas as suas falas, que é a utilização do BIM como regra. E para quem nunca ouviu falar, o BIM é uma sigla de um termo em inglês, que significa Building Information Modeling, BIM. E tentando aqui falar de uma maneira bem leiga e bem, digamos assim, a técnica, o BIM é uma tentativa de que os projetos de obras, eles já possam ter um controle em tempo real. O BIM, ele vai além dos projetos em 3D, do AutoCAD, de qualquer outra coisa que equivala. Ele vai transformar projetos de obras utilizando de uma plataforma em que tudo que for executado, modificado ou adaptado vai poder ser acompanhado pelo fiscal da obra e por quem está executando a obra em tempo real. Um exemplo bem básico e bem rasteiro. Se eu faço um projeto em que estabeleço que as portas de uma determinada obra vai ser de material X. E por um acaso, no mercado, aquele material deixa de ser disponibilizado. E eu substituo de material X para material Y. Isso vai ter um impacto financeiro. Na hora que eu faço essa substituição, justificando no processo, eu aplico isso na plataforma BIM e automaticamente o orçamento é adaptado, modificado e atualizado. Então, a lei, sabendo dessas evoluções e da facilitação para que o acompanhamento da obra em tempo real evite também essa enorme quantidade de paralisações de obras, pensou na plataforma BIM, mais uma vez utilizando o termo preferencialmente. O artigo 19 vai dizer que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, ou Building Information Modeling, o BIM, ou tecnologias e processos integrados. Então, mais uma vez, atente-se para quem atua na área de licitação, que a palavra preferencialmente vai aparecer em diversos dispositivos, mas não como uma mera discricionariedade do gestor, e sim como uma forma de dizer, eu quero que seja dessa forma. Caso não possa, excepcionalmente, você tem que justificar porque não está fazendo da forma como eu quero. É isso que os órgãos de controle estão trabalhando e é isso que nós estamos orientando sempre que conversamos sobre a nova lei de licitação com a utilização desses termos preferencialmente. Um outro aspecto também importantíssimo que vai ter um impacto nas licitações de obras civis de engenharia foi a alteração da fase da licitação como regra. Para quem já atua na área de licitações, deve se recordar que nas tomadas de preço, que a gente falou foi uma modalidade extinta, e nas próprias concorrências, a regra era que primeiro as empresas participantes se habilitassem para que depois houvesse a fase recursal, a fase de julgamento. E agora não. A habilitação vai ser somente após a apresentação da proposta. Então antes, se eu tinha uma licitação grande com 10, 15, 20 empresas, uma licitação complexa de engenharia, eu tinha que primeiro analisar toda a documentação de habilitação das 20 empresas, muitas vezes um calhamaço de documentos, então eu tinha que parar a licitação, passar ali 15, 20, 30 dias analisando aquela documentação para declarar a habilitação ou a inabilitação. Contra essa decisão da comissão que habilitasse ou inabilitasse, eu tinha um recurso, aí eu tinha que parar para analisar o recurso, para manter ou alterar a decisão, para partir para a fase de julgamento. Aí eu ia julgar as propostas. Após a proposta, eu tinha uma outra fase recursal, quando eu declarava o vencedor, aí eu abria margem para todas as outras empresas que não foram vencedoras apresentar um recurso, eu tinha que parar novamente para analisar esse recurso. Então, vejam quanto isso era complexo. Agora, isso era na lei anterior. O que a lei nova fez? Utilizando-se do sucesso dos benefícios que já vinham sendo vistos na lei 10.520, que tratava do pregão eletrônico, ela trouxe a regra do pregão eletrônico para
as obras e para o serviço de engenharia. Agora é de forma única. Eu primeiro declaro o vencedor. E eu só vou fazer a habilitação do vencedor. Eu só vou analisar a habilitação do vencedor. Todos os demais vão ficar lá em stand-by. Se por um acaso aquele vencedor não preencher os requisitos, não atender a todos os critérios de habilitação, aí sim, eu desabilito ele e os demais, e vou pegar o segundo. E assim sucessivamente. E somente no momento em que eu habilitar ou desabilitar, é que eu vou abrir margem para a fase recursal. Então eu encurto esse processo licitatório, o processo em si, que levaria meses, para uma fase única. Eu abro lá no processo eletrônico, pego a melhor proposta, declaro o vencedor. Analiso a documentação exclusivamente dele e somente haverá recurso em relação ao vencedor. Então as outras empresas, obviamente, se discordarem, acharem que algum documento daquele não é compatível, poderão recorrer, mas vai ser um único recurso. Eu só vou ter uma fase recursal. Eu só vou pegar a habilitação de uma empresa. Então, tudo isso foi feito também para dar agilidade e para tentar fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais eficiente. E aí, pessoal, entrando agora diretamente mais no tema central da palestra, que são as certidões emitidas pelo CREA, uma outra grande novidade para quem atua, e aí essa novidade só vai ser sentida porque realmente atua na área de licitações, foi a criação pela nova lei de licitações de algo que não existia, que é a certidão de acervo operacional da empresa. Quem é da área de engenharia, sabe muito bem que o CREA emitia duas certidões. A certidão de registro de quitação e a certidão de acervo técnico. A certidão de acervo técnico era do profissional. Ainda é, na realidade. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. A certidão de acervo técnico é do profissional. É a soma das ARTs que ele emitiu ao longo de sua vida profissional, que, solicitadas por ele, gerará um documento chamado de certidão de acervo técnico, onde demonstrará ali todo o histórico profissional daquele engenheiro, daquele profissional. Então, a nova lei trouxe o CAO, a certidão de acervo operacional. E ela vai dizendo isso no artigo 67, que a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a... E aí o que eu vou chamar a atenção aqui de inovação é o inciso 2. Tá fácil. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior. Essa certidão, ela é em nome da empresa e ela é emitida pelo Conselho Profissional. Repito, isso não existia. Como é que a empresa apresentava a sua, digamos assim, expertise naquela determinada área ou em objetos semelhantes? Através dos atestados de capacidade, que eram emitidos por outras empresas ou por outros órgãos públicos, que, tendo-lhe contratado anteriormente, apresentavam um atestado. E aí era assinado pelo representante da empresa e pelo supervisor técnico ou responsável técnico por aquele acompanhamento. Então, antes, com a lei 8666, a empresa utilizava-se desses atestados para demonstrar que ela tinha estrutura para participar daquela licitação e para executar aquela obra de serviço de engenharia. Só que, infelizmente, ao longo dos anos, e isso ainda acontece de vez em quando, se detectou que muitos desses atestados eram também emitidos de maneira falsa. 5 minutos? Ok. Se observou que muitos desses atestados eram também emitidos de maneira falsa. E como a nova lei tem esse viés de buscar combater aquilo que estava dando errado, ela trouxe como busca de acabar com isso a substituição. Ao invés dos atestados serem emitidos pelos tomadores do serviço, pelos contratantes, ele vai ser emitido pelos conselhos profissionais, que têm fé pública e que, teoricamente,
todas as ARTs vinculadas a qualquer atividade que uma empresa desenvolveu, registrada nos conselhos profissionais. É complexo, é bastante conturbado, mas foi isso que o legislador entendeu, e aí o CONFEA teve que se adaptar a essa realidade, e no ano de 2023 veio a lei de 2021, mas somente em 2023 foi que se conseguiu executar ou colocar à disposição dos profissionais essa certidão de acervo operacional através da resolução 1137, que dispõe sobre ela vai dispor sobre a ART, sobre a CAT e também sobre a certidão de acervo operacional. E é justamente nessa fase de habilitação, onde entra, e aqui já caminhando para a nossa conclusão, onde entra a participação do CREA junto às empresas que pretendem participar de licitações na área de engenharia. Porque, em regra, os editais eles vão exigir 3 habilitações técnicas. E aqui não é tratado de habilitação jurídica, fiscal, social, nem econômico-financeira. O edital, em regra, ele sempre vai trazer 3 critérios, pelo menos, específicos para obras e serviços de engenharia, que necessitam da participação do CREA. O primeiro referente é o registro a comprovação do registro junto ao Conselho. O segundo, a comprovação da expertise profissional daquele responsável técnico da empresa que irá atuar na execução da atividade. E o terceiro, que é a novidade da nova lei, que é o CAL. E é justamente o artigo 67 quem vai trazer essa habilitação técnica, trazendo a importância, não vou ler os dispositivos, mas está aí a necessidade de se demonstrar a capacidade técnica do profissional, e aí salientando-se, toda empresa que atua na área de engenharia, ela necessariamente tem que ter um responsável técnico. Toda empresa que atua na área de engenharia, ela necessariamente tem que ter um responsável técnico. Então, esse responsável técnico, na licitação, a empresa vai ter que demonstrar que nos seus quadros tem um profissional que tem a capacidade técnica de executar e de acompanhar a execução daquelas atividades a qual ela está se propondo a participar. Vai ter a CAL, que agora vai ser a certidão da empresa, emitido também pelo Conselho, só salientando, não é apenas o CREA quem emite, o CAL, o Conselho de Arquitetura, também pode emitir essa certidão, vai depender de onde a empresa desenvolveu, ou de onde a empresa é registrada, certo? E o CRQ, que é uma certidão de registro de quitação, muitos não conhecem, mas também é emitido, o profissional já está habilitado, as empresas já estão habilitadas a obter essa CRQ. E aí, rapidamente, apenas para trazer ao conhecimento, a CRQ ela é prevista na resolução 1066, ela traz não apenas a conformidade da regularidade, confirma a regularidade da empresa perante o CREA, ou seja, ela atesta que aquela empresa está registrada e que atua na área de engenharia, como também ela indica quem são os responsáveis técnicos. Então você já tem a possibilidade, quem atua pessoal da comissão de licitação, o agente de contratação, a partir da CRQ que a empresa vai apresentar, já vai estar indicado lá quem são os responsáveis técnicos que tem que estar registrados no CREA também. E aí, a outra documentação, que é a CAT, você já vai fazer a vinculação para saber se o profissional que está apresentando a CAT é um daqueles que na CRQ constam como o responsável técnico. Se não houver essa similitude entre aquele profissional que está apresentando a CAT e aquele que está constando como responsável técnico, a comissão de licitação já tem que ficar atenta de questionar a empresa. Por que está havendo essa divergência? Porque o TCU, e aí aqui também é um pulo do gato para quem atua na hora de licitação, o TCU tem o entendimento de que a empresa só precisa efetivamente constatar a contratação do responsável técnico, ou pelo menos de parte dele, no momento da contratação. Então isso também gera muitas discussões, porque a habilitação é prévia, mas eu tenho a oportunidade de complementar posteriormente. Então isso pode gerar problemas, mas é algo que pode ser analisado pela comissão de licitação. A outra certidão é a CAT, a nova lei não trouxe novidades, ela é, como eu disse, o acervo profissional de todo o histórico de atividades desenvolvidas pelo engenheiro ao longo da sua carreira, e os órgãos, os CREAs já emitem isso com bastante tranquilidade, isso é tudo feito de forma online, através do sistema operacional, não necessita, hoje em dia, é muito mais simples do que foi anteriormente,
Então a análise lá tem, a CAT tem validade em todo o território nacional, então eu não preciso pegar uma CAT em cada estado para participar de licitações. E aí nós temos a certidão de acervo operacional, que é importante trazer que, como eu disse anteriormente, ela foi desenvolvida, o processo para sua elaboração ao longo de praticamente 2 anos. A nova lei entrou em vigor em 1º de abril de 2021. Somente em 2023 o CONFEA conseguiu finalizar essa resolução, que ainda tem muitas críticas, inclusive internamente nós analisamos e, olha, isso aqui tem que ser melhorado, isso aqui não está claro, isso aqui gera problemas, não é isso, Noronha? A gente chega a questionar até se aquilo ali tem aplicabilidade, se não seria em alguns pontos ilegais, mas o fato é que a nova lei é uma novidade, isso aqui é uma novidade. Então é normal que aquilo que é novo, ele necessite de ajustes posteriores. Precisava ser efetivamente disponibilizado, porque as licitações a partir de 1º de janeiro, elas todas já exigem ou devem exigir nos seus editais o CAL, e o Conselho, como sendo a obrigação da lei, o Conselho emitir essa certidão, tinha que haver algum tipo de regulamentação. Está apta, o nosso sistema hoje já está apto. André está falando em nome dele, pedindo desculpas pela ausência. Nós tivemos hoje uma audiência pública em Caicó e ele teve que participar. Ele iria aqui hoje tratar dessa parte mais técnica das certidões, mas teve que participar. Mas nós já temos no nosso sistema do CREA, o CITAC, o profissional, a empresa, ela consegue tudo online obter essa certidão operacional. Já foram emitidas algumas. A resolução 1137 traz os parâmetros, né? Ela vai dizer que o acervo operacional das pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa a partir do registro do CREA, por meio das anotações de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades. E aí surge aqui a dúvida, pertencente, mas e se o profissional não fizer mais parte do meu quadro técnico? Ainda assim vai ser possível a empresa obter a CAL, porque as RTs vão estar registradas perante o Conselho. Então, através do CNPJ, da vinculação da RT à pessoa jurídica, ela consegue fazer esse encontro de informações e obter a CAL, mesmo de RTs emitidas por profissionais que não fazem mais parte do seu quadro técnico. Não há mais a obrigatoriedade de que a empresa, de que o profissional esteja no quadro técnico. Aliás, não há mais não, porque não existe essa certidão, mas não há essa obrigatoriedade. O artigo 54 também vai dizer que a CAL é válida em todo o território nacional e, enfim, a resolução ela traz, e esse é o modelo da CAL. Por se tratar de um documento novo, novo no sentido da elaboração, ele parece muito com a CAT, parece muito com a CRQ, então há uma necessidade de uma certa cautela por parte das comissões de licitações, das equipes de contratação, ao analisar essa documentação, para evitar fraudes. Nós já vimos fraudes hoje em dia com a internet, com os aplicativos, a gente consegue alterar esses dados aí de forma até tranquila. Um hacker, alguém da área de informática. Então, uma das coisas que o sistema traz bastante eficiente é esse QR Code. Então, a dica que nós damos, tanto para a CAL, quanto para a CAT, quanto para a CRQ, recebe a documentação e confere lá no QR Code. Porque se for um documento válido, emitido efetivamente pelo sistema do CREA, esse QR Code vai levar direto para lá e vai dar a validade do documento. Evita só pegar o documento, juntar no processo e achar que aquilo está resolvido, porque vai evitar lá na frente um mandado de segurança, uma contestação ou até uma ação do Ministério Público que venha gerar uma paralisação de uma obra, por exemplo. Então, pessoal, é isso. Teríamos aqui um ponto final, mas o horário já não permite essa discussão. É uma discussão um pouco mais doutrinária, jurídica, embora ela vá ter a implicação prática, mas os tribunais de contas não se manifestaram, que é em relação a esse parágrafo 3º. Porque o que ele diz? Lembre-se que eu disse que anteriormente, pela Lei 8666, havia a previsão de que a empresa, a pessoa jurídica, demonstrava sua capacidade através de atestados emitidos por outras empresas. Com a nova lei, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte: salvo nas contratações de obras e serviços de engenharia, as exigências que se referem ao inciso 1 e 2, que é a CAT e a CAL, a critério da administração poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução. Ou seja, ele está dizendo aqui que para qualquer outro tipo de atividade,
eu posso exigir outros documentos que comprovem que uma empresa tem capacidade de executar aquilo. Mas para obras e serviços de engenharia, o único documento, de acordo com esse dispositivo, válido para demonstração de sua capacidade técnica é a CAL. Então, os atestados, e eu ainda estou vendo muito edital exigindo atestado de capacidade técnica emitido por outras empresas. Isso pode ser questionado, pode ser impugnado por empresas que estão participando de licitações na área de engenharia. Porque a nova lei estabelece como documento básico, documento essencial, a certidão emitida pelo Conselho. E não mais os atestados emitidos pelas empresas. A leitura fria desse dispositivo é essa. Agora, há discussões, e aí esse é o ponto, né? Se ainda é possível prever no edital a possibilidade de comprovação da capacidade operacional da empresa por meio de atestado, ou somente por meio da certidão de acervo operacional. Ainda não há posicionamento dos órgãos de controle sobre esse tema. Ainda não há posicionamento, mas é isso, portanto, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Num primeiro momento, eu sempre oriento, quando sou consultado sobre a formação do edital, a não fazer constar mais a prova da capacidade por meio de atestado. Existe a CAL, o CREA já está executando, já está elaborando, já está disponibilizando, então vamos seguir o que a lei diz. Para lá na frente, exatamente, para não haver um problema de questionamento mais à frente. E aí, pessoal, nós estamos diante de uma necessidade de correr contra o relógio. Passou o tempo já da capacitação, mas ela nunca é demais. Muitos órgãos ainda nem começaram a implantar. E aí eu gosto muito dessa frase de Henry Ford, se aplica muito à nova lei de licitações, porque muita gente ainda nem parou. E ela diz o seguinte: se você pensa que pode, você pode. Agora, se você pensa que não pode, você está certo. Porque na hora que você desistiu, na hora que você não tentar se capacitar, você jamais conseguirá colocar em prática. Ainda dá tempo de se capacitar, e é essa a orientação que nós estamos dando às câmaras, municípios e todos os órgãos públicos de maneira geral. Muito obrigado pela paciência de vocês numa sexta-feira à noite. Vocês são os heróis de estar aqui ainda. Muito obrigado e espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado.